Fala pessoal, tranquilo? Me chamo Daniel e estou aqui para falar de um assunto muito interessante, a soma de rima. Então você que está se preparando para fazer a prova da EFON, da Escola Naval, ou está na faculdade fazendo lá os cursos de cálculo 1, cálculo 2, com certeza já se deparou com esse assunto. O que acontece é que muitas vezes esse conceito ele não é tão explorado na resolução de problemas. Em muitos cursos você vê esse conceito aqui de forma muito rápida, porque o pessoal foca a atenção em técnicas de resolver uma integral. Mas a gente vai ver aqui nesse vídeo o que é uma soma de rima e vai aplicar esse conceito na solução de um problema muito interessante envolvendo soma infinita. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e comenta aqui embaixo algum assunto que você queira ver a gente abordando aqui no canal, beleza? Fechou? Então roda a vinheta. Então, pessoal, vamos ver aqui o conceito de soma de rima. O nosso objetivo é calcular a área abaixo do gráfico de uma função. Então, essa ideia de calcular a área abaixo do gráfico de função começou com Newton. Newton percebeu que quando a função f representa a velocidade de uma partícula em movimento, fazer esse cálculo significava calcular a distância que essa partícula percorria entre os instantes A e B. O que o Riemann fez foi formalizar a ideia que Newton teve de calcular esse tipo de área, né? Então veja aqui na figura. Nosso objetivo é calcular a área dessa região aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa região aqui em retângulos. Então eu coloquei aqui uma quantidade finita de retângulos e perceba que a aproximação aqui ela não é muito boa. Em que sentido? Desenhei aqui 4 retângulos. Se eu calcular a área desses 4 retângulos aqui, ela não vai dar a área que eu quero calcular. Por quê? Vai estar faltando calcular a área desta região aqui, a área desta região aqui e assim por diante. Sempre vai estar faltando algum pedacinho eu calcular. Então, qual é a ideia? É aumentar a quantidade desses retângulos. Então, perceba que se eu dobrasse, por exemplo, o número de retângulos, eu iria cobrir essas áreas que eu não calculei na primeira etapa, elas vão passar a ser calculadas, mas sempre vai estar faltando uma região ou outra. Então, qual é a ideia? É fazer isso várias e várias vezes. Colocar aqui uma quantidade infinita de retângulos e fazer a soma dessas áreas. Calma aí, quer dizer que eu vou ter que desenhar aqui infinitos retângulos? Calma, vamos fazer por partes, né? Essa ideia de colocar infinitos retângulos aqui é a ideia de tomar o limite. Então a ideia é dividir essa região em n retângulos e fazer o quê? Esse número de retângulos tender a infinito. Então veja aqui, ó. Vou pegar aqui o meu intervalo AB e vou dividir ele em n partes, ou seja, eu vou fazer uma partição do meu intervalo AB. Daniel, como é que eu vou fazer essa divisão? Como é que vai ser a base desses retângulos? Então, eu não vou complicar minha vida, né, pessoal? Eu vou dividir essa minha região aqui, o meu intervalo AB, em n partes iguais. E vou denotar isso do seguinte modo, ó. Delta x vai ser o tamanho do intervalo, que é b menos a, e vou dividir por n. Então, esse número aqui, Δx, vai ser a base de cada um desses retângulos. E como é que eu faço agora para calcular a altura de cada um desses retângulos? Perceba que a base de cada um desses retângulos é esse Δx. E a altura de cada retângulo, como é que eu calculo? Olha, eu tenho aqui o tamanho da base, né? A base de cada um desses retângulos é esse número aqui, Δx. Então perceba ó, que partindo aqui do ponto A, esse segundo ponto aqui, qual vai ser a descrição desse ponto? Vai ser
o A mais ΔX. Ó, a base do retângulo é ΔX. Quando eu faço a diferença desses pontos, eu vou obter justamente esse número aqui, ΔX. O desse segundo ponto seria qual? A mais duas vezes ΔX. Perceba que a diferença de um ponto para o próximo vai ser sempre ΔX. E com esses pontos eu vou conseguir calcular a altura de cada um desses retângulos. A altura vai ser justamente a imagem desses pontos pela função f. Então a altura de cada retângulo, ó, do primeiro retângulo, vai ser quem? O f de A, né? Aqui, ó. Esse primeiro retângulo tem altura f de A. O segundo retângulo vai ter altura o quê? F de A mais ΔX. E assim sucessivamente. Então a altura de cada retângulo vai ser, ó, f de A, f de A mais ΔX. Eu vou seguir esse processo até um ponto arbitrário que eu vou denotar assim, f de A mais K vezes ΔX. Ó, tem uma base, tem a altura de cada retângulo. O que é que eu vou fazer agora? Vou calcular a área de cada retângulo e vou somar. Então vai ficar assim, ó. S da soma dessas áreas vai ser o somatório de K variando de 1 até N, que eu dividi em N retângulos, de F de A mais K vezes ΔX, a altura, multiplicado pela base. Veja, essa soma aqui é para N retângulos, mas eu não quero fazer isso para N retângulos, eu quero fazer isso para infinitos retângulos. Então, para fazer isso para infinitos retângulos, o que é que eu vou fazer? Vou fazer esse N tender a infinito, vou tomar o limite. Então, tomando o limite dessa soma aqui, isso vai nos dar a integral definida entre os pontos A e B da função f de x dx. Isso aqui vai ser o limite quando n tende a infinito desse somatório aqui. K variando de 1 a n, f de A mais K vezes ΔX, vezes ΔX. Então, pessoal, vamos ver aqui como é que a gente pode utilizar esse conceito de soma de rima para resolver um problema envolvendo uma soma infinita. E o problema é esse aqui, ó, calcular o limite quando n é infinito desse somatório e provar que esse limite aqui dá o arco tangente de um terço, tá? Então, estou relembrando aqui para você como é que a gente definiu a soma de rima, né? E o que vai interessar para a gente aqui nesse problema é o caso particular dessa definição, que é quando o A vale 0 e o B vale 1. Nesse caso que o A é 0 e o B vale 1, o nosso ΔX fica 1 sobre N, e quando a gente põe este caso particular aqui na definição, a gente obtém a integral de 0 a 1 de f de x dx como sendo o limite dessa expressão aqui. Tá? Então a nossa ideia é reconhecer esta soma infinita como uma integral definida. Tá? Então eu vou começar pegando a expressão do nosso somatório e vou dividir tanto o numerador como o denominador por n quadrado. Então quando eu faço isso, vou obter aqui em cima 1 sobre n e aqui embaixo essa expressão, ó, k sobre n ao quadrado mais duas vezes k sobre n mais 2. E agora, olhando para esse caso particular, eu posso reconhecer isso aqui como sendo a integral definida de 0 a 1 da seguinte função. Isso aqui é igual à integral de 0 a 1 de 1 x ao quadrado mais 2 vezes x mais 2 dx. Agora observe aqui, pessoal, que esse denominador ele pode ser escrito como sendo x mais 1 ao quadrado mais 1. Então, fazendo isso,
a gente reconhece imediatamente essa integral como sendo, ó, isso aqui é o arco tangente de x mais 1, o x avaliado em 0 e o x avaliado em 1. Fazendo essa conta, a gente obtém arco tangente de 2 menos arco tangente de 1. A gente ainda não terminou porque a gente quer provar que essa soma dá arco tangente de 1/3. Então, para a gente concluir a questão, vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar arco tangente de 2 de A e arco tangente de 1 vou chamar de B. Então, quando eu faço isso, vou obter o seguinte, ó. Isso aí vai implicar que de tangente de A é igual a 2 e tangente de B é igual a 1. E agora, ao lembrar dessa fórmula aqui, ó, uma fórmula trigonométrica bem conhecida, que é tangente de A menos B é igual a tangente de A menos tangente de B dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, substituindo aqui esses valores nessa fórmula, a gente vai obter tangente de A é 2, né? Aqui vai ficar 2 menos 1. E aqui vai ficar 1 mais 2 vezes 1, 2, com mais 2, 3. Então aqui vai ficar, ó, 1/3. E agora a gente toma a inversa, né? Vai ficar A menos B igual ao arco tangente de 1/3. Quem é o A? Arco tangente de 2. B, arco tangente de 1. Então a gente provou que esta soma aqui, de fato, é o arco tangente de 1/3. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, curta esse vídeo. E se você tiver alguma solução diferente para esse problema, comenta aqui embaixo, tá bom?